Então, chegou a hora de descobrir qual é a profissão que vamos abraçar. Então, gostaria de falar um pouco sobre os modos de vida do ser humano. Hoje o ser humano pode trabalhar com coleta, e nesse ponto você vai ter que ter muita quantidade de vegetação para viver. Você pode escolher viver em sociedade, e para viver em sociedade você precisa de uma determinadas qualidades, né, que o ser humano exige, né? Por exemplo, a qualidade principal que eu acho para viver em sociedade é a aceitação, né, das diferenças do ser humano e das suas limitações diante do ambiente ao qual ele vive. Mas você pode também escolher ser autônomo. E aí, se você for autônomo, eu digo que você vai ter que ter capacidades extras. Por exemplo, buscar o serviço que você precisa. E para isso você vai ter que interagir com pessoas, vai ter que interagir com o mercado, vai ter que interagir com meios de comunicação e até mesmo captar recursos através de bancos e sociedades. Basicamente, escolher uma profissão é você resolver problemas. Quais problemas que a sociedade precisa de solução? Hoje a gente vê problemas importantes que dizem respeito à saúde, à segurança, à parte de assistência à sociedade, que seria o servidor público, né? Então esses problemas são problemas principais do ser humano, sem contar com a parte de meio ambiente, que está muito em foco o problema que a gente está tendo de pouco espaço para uma grande população mundial. Resolver problemas. Então você pode resolver problemas na parte de letras, onde você vai ter que se expressar muito bem. Você pode resolver problemas na parte de humanas, onde você vai ver a parte psicológica, psiquiátrica, a parte de ensino, né, pedagogia, a parte de comunicação, que é os meios de comunicação. Você pode escolher também trabalhar com materiais, né, na parte química, na parte mecânica, na parte de extração e beneficiamento, mas você pode também querer trabalhar na parte das ciências exatas, que é a parte da matemática, física, a parte de engenharia, a parte de manufatura, a parte de sistemas digitais e a parte de internet das coisas. A qualidade do ensino, ela varia conforme a habilidade do ser humano. Então, uma das habilidades importantíssimas do ser humano é a parte de dividir, né? Então, saber dividir, por exemplo, como nós estamos aqui numa praça e estamos dividindo um espaço com várias pessoas e todas elas usando um espaço comum, onde o dono é a comunidade e cada um está usufruindo desse espaço da sua maneira. Lógico que vão existir diferenças de comportamento para usufruir um determinado bem comum, né? E essa diferença a gente pode caracterizar pela educação da pessoa. Quanto mais educado for um povo, mais organizado ele é. Podemos citar um povo desorganizado, por exemplo, o Haiti. O Haiti não consegue se reunir nem para colocar um lixeiro para transportar os seus resíduos. Como se o lixeiro fosse a pior das piores pessoas, o menos valorizado na sociedade. Não é bem isso. O lixeiro tem a sua função, manter um ambiente saudável para você viver. Então ele não é realmente o pior dos piores empregos, né? Mesmo porque tem gente que ganha muito menos que um lixeiro. Mas o problema é que a sociedade
ela produz dejetos, por exemplo, esgoto, e esse esgoto tem que ser tratado. Então quem vai tratar esse esgoto? É uma pessoa que tem um valor muito baixo, porque o esgoto não vale nada, então a pessoa não deve valer nada. Não, mas não é bem assim. Sem o tratamento de esgoto, sem o saneamento, nós não podemos viver na cidade, porque seria insalubre. E nós teríamos que passar a viver como na Idade Média, onde na Idade Média era pinico de noite e janela de dia, né? E quem ficasse embaixo da janela estaria sujeito aos dejetos. Mas nós podemos pensar também numa profissão que se dedique, por exemplo, à reciclagem. Isso hoje é muito em voga, né? Pessoas de baixa renda preferem pegar materiais recicláveis da sociedade e transformar isso em bens, bens de produção. Por exemplo, papelão reciclável é um bem, é uma commodity. E se você tiver bastante disso daí, conseguir uma boa qualidade, você pode ganhar dinheiro com isso. Mas para você ganhar dinheiro com reciclagem, você precisa separar. Então por que não o ser humano não separe os seus próprios lixos, para que alguém recicle isso e torne alguma coisa de valor? Nós podemos ter, por exemplo, pessoas que trabalham com alimentação. A gente pode citar, por exemplo, alimentação humana, alimentação de animais, né? Agora a gente pode falar também de alimentação de plantas, né? Pessoas que se dedicam à alimentação de plantas. Então eles criam o quê? Defensivos agrícolas, criam adubos orgânicos ou químicos, e essas pessoas então se dedicam a alimentar o próprio ser humano. Tratadores. Então a gente tem hoje grandes profissões, medicina, odontologia, pessoal da parte de transplantes de órgãos dos seres humanos, que são doutores também. Mas a gente pode também falar de construtores, né? São aqueles que se dedicam, por exemplo, ao ramo das engenharias civil, mecânica, química, engenharia elétrica, eletrônica. Então eles constroem coisas. Só podem ser bens duráveis ou consumíveis. Acontece que para que o ser humano seja servido, ele exige regras. Até para um garçom exige regras, né? Para você servir alguém, você precisa de regras. E a sociedade assim estabeleceu. A parte psicológica das pessoas tem que ser bem entendida para que você consiga servir corretamente. Agora, se você está procurando uma profissão, então eu recomendo que você verifique as suas notas, verifique quais são as matérias que você tem mais facilidade e se você tem ou não vontade de atuar naquela área. Dessa forma você consegue servir a sociedade em algum ramo. Pode ser um ramo de função nobre ou algum ramo de função não tão nobre, né? Mas para cada uma você vai ter que desenvolver habilidades específicas. E aí pense nas suas habilidades, verifique se você consegue descobrir em você aquilo de melhor que você tem para fazer em nome da sociedade. Dessa forma, a gente consegue mais ou menos orientar uma pessoa a abraçar uma profissão. É lógico que algumas habilidades específicas do ser humano vão ter que ser desenvolvidas e muitas pessoas têm habilidades que são raras entre os seres humanos. Por exemplo, o índio tem uma habilidade muito grande que é viver na natureza. E é uma habilidade que o ser humano capitalista, de um modo geral, não desenvolveu. Por exemplo, esse espaço aqui já foi uma floresta. E se alguém hoje gosta de ver esse espaço dessa forma, é porque ele é seletivo. E ser seletivo para o ser humano parece que não foi um bom caminho, né? Então nós temos que começar a ver a diversidade no planeta
para que a gente conviva em paz e a gente tenha recurso suficiente para se manter vivo, porque caso contrário nós vamos estar caminhando diretamente para a extinção da raça humana na Terra. Então, falando de habilidades, que é isso que você se propõe, escolher uma profissão, vamos falar de você. Se você está preocupado em arranjar um emprego, não é o assunto que eu estou tratando. Arranjar um emprego é fácil. O duro é você trabalhar com afinco e conseguir um bom resultado em função daquilo que você está fazendo. Existem pessoas que não trabalham nesse mundo, lógico que outras pessoas trabalham por eles, né? E a gente vê, por exemplo, que os ramos de negócios mais lucrativos, o primeiro é o petróleo, serve muita gente, e se a gente não tomar conta da equação da energia, a gente vai estar fadado a voltar à Idade Média. O segundo maior negócio do mundo é a religião, que pode servir muita gente, mas pode não servir ninguém. A religião está caminhando por alguns caminhos que não dizem respeito ao ser humano, diz respeito mais à parte de agregar valor ou concentrar valor. E nesse sentido a gente vê que a religião que concentra valor, ela não está servindo ao ser humano. E o terceiro maior mercado do mundo é a droga. Existe no planeta gente que está realmente voltada para produzir droga, extorquir a sociedade e causar o máximo de dano possível para intimidar o ser humano. Dessa forma você vê que escolher uma profissão não é uma coisa simples, né? A gente vê, por exemplo, pessoas que estão tentando resolver o problema da droga, mais de 100 policiais foram mortos no ano passado, tentando resolver o problema da sociedade e convívio com o pessoal do narcotráfico. Isso você vê que é um preço bem caro para a sociedade pagar em vidas humanas, um problema que poderia ser resolvido pela vontade social do povo. Acontece que a gente não enxerga essa vontade social de resolver esse problema das drogas na sociedade. Então nós estamos vivendo numa sociedade onde ela é segmentária, ela é seletiva, né? Então são pessoas que se dedicam a uma determinada atividade, são nobres, e pessoas que dedicam a outra atividade não são muito nobres a ponto de fazer parte da sociedade. Então essa decisão de quem faz parte da sociedade e quem não faz, ela não é mais democrática, ela é um espaço, um território conquistado por grupos, né, sociais, né? Dessa forma você pode ver que você escolher a tua profissão, ela deve ser levada em conta também esses grupos sociais que fecharam a sociedade de uma maneira onde você não consegue encontrar espaços em todos os ramos. Então considere essa possibilidade também.